Eram dias de total entrega. As folias, bebidas, mas quando eu tirava a máscara, é que vinha a dura realidade. Na minha infância, eu descobri uma paixão, a paixão pelo carnaval. A primeira vez que eu fui no carnaval, eu nem me recordo muito bem, porque eu ia desde pequena no clube, naquelas matinês, minha mãe fazia fantasias, então cada dia eu ia com uma fantasia. E aí, conforme os anos foram passando, isso só foi aumentando. Aos 15 anos eu fazia aula de axé, eu só sabia ouvir esse tipo de música. De todos os feriados, de todas as festas que tinham, para mim a mais importante era o carnaval. E aí, quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu comecei a, de fato, aproveitar essas festas, né? Eu ia realmente em busca, assim, daquela felicidade, era uma alegria, era uma coisa, todo mundo feliz, que aquilo, eu queria pegar aquela parte, aquela alegria de fora e trazer para dentro de mim. E era exatamente isso que eu buscava. Então eu fui algumas vezes para Salvador, passava dias lá, fazia trio, era 6 horas, 8 horas atrás do trio elétrico bebendo. Até teve um episódio que eu peguei no camarote, eu bebi tanto que eu fui conduzida à enfermaria e eu tive que tomar glicose na veia. Quando acabava a festa era a pior parte. Pior parte no sentido da ressaca moral, aquela quantidade de exagero, aquela quantidade de bebidas, noites inteiras acordado, todo mundo tumultuado daquele jeito. Enfim, eu não sentia que eu estava fazendo algo que de fato era moral. Assim, era muita briga, você vê muita briga, muita gente. A bebida traz isso, né? A bebida traz muita confusão, muita coisa ruim. Você não consegue acompanhar nada positivo. Pega um ali, tá pegando o outro ali. É uma orgia que as pessoas não têm. As pessoas perdem totalmente o senso, né, do que estão fazendo. Então, quer dizer, você acaba perdendo um pouco da sua ética e da sua moral, do que é realmente, né, moral você fazer. Fora a questão de gastos, né? Eu me endividava o ano inteiro. A gente brinca que era uma viagem de 1 ano e 7 dias, porque você pulava carnaval 7 dias e pagava 1 ano. Eu voltava, deixava às vezes de pagar uma conta, de pagar coisas que eu tinha que pagar, fazia dívidas por conta que eu precisava, era um sentimento de precisar estar ali. Eu era uma pessoa que eu não dormia bem à noite, eu sentia ataque cardíaco. Se eu ia entrar em algum lugar que estava escuro, eu punha a mão primeiro para tentar acender a luz para depois entrar, porque eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre tinha alguém me perseguindo. Eu acordava à noite sentindo a pessoa me segurando meus braços. E eu sentia um vazio, assim. Muitas das vezes eu chegava de uma festa, de uma noite, assim, e eu começava a chorar. E eu nem sabia por que eu estava chorando. De uma angústia, assim, uma coisa ruim. Eu não conseguia entender o porquê daquilo. Se eu estava com amigos, se eu estava numa festa, se eu estava me divertindo, por que aquilo me trazia uma coisa tão ruim? E eu olho as fotos assim que eu tenho antigas, assim, eu tô sempre brincando, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre alegre. Eu não acho nenhuma foto minha que eu não esteja vivendo uma vida que eu poderia olhar hoje e falar assim, nossa, eu queria viver essa vida. Mas por dentro não era nada daquilo, por dentro eu não sentia nada daquilo. Só quem vive isso, assim, essa festas, essas coisas, que pode entender o que eu tô falando e sabe como é. Então você tá ali, num minuto você tá rodeado de gente, você tá curtindo, você tá sentindo uma alegria, algo que você fala assim, é isso, aqui eu tô feliz, de fato. E 5, 10 minutos depois, quando você chega em casa, você vê que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo não é nada, que é como se fosse, se tivesse tido um sonho. E aí você se encontra de novo sozinha, você sente uma dor profunda na alma, você se sente vazia
eu me sentia assim. Então, eu me sentia vazia, eu me sentia extremamente solitária, por mais que eu olhasse dezenas de fotos e por mais que meu celular tivesse um monte de mensagens e todo mundo me chamando para festas e todo mundo, vamos sair, vamos não sei o quê, nossa, como você é legal, como eu tenho amigos, como eu sou uma pessoa popular, mas eu em casa eu me sentia sozinha. Eu me sentia uma pessoa extremamente triste, extremamente depressiva. Essa é a palavra, assim. O que as pessoas estão procurando no carnaval? Tentar trazer alegria para dentro de si. Trazer alegria. Se você precisa dar uma festa para ficar alegre, meu caro, alguma coisa está errada com você. Meu pai, ele foi convidado para conhecer um lugar. Ele foi, gostou, aí ele falou, olha, eu acho que vocês vão gostar. Falou isso para mim e para minha mãe. E aí minha mãe foi. E aí ela falou assim, olha, acho que você vai gostar. Eu falei, tá bom, então vamos. Quando eu cheguei lá, era o Templo de Salomão. Quando você entra, é um fato, você sente algo diferente. Eu não consigo explicar, mas é uma paz que realmente aquele lugar te traz. E aí a gente gostou, aí eu fui outras vezes, né? E aí, nesse processo de reunião em reunião, de fé em fé, eu fui aprendendo. E aí, aquilo que antes eu não... A bebida que me interessava muito, eu fui abrindo mão. E eu já fui perdendo a vontade daquilo. Então, toda aquela tristeza, aquela sensação de solidão que eu tinha, eu passei a não ter mais. E eu fui descobrindo uma vida nova. De fato, eu nasci de novo. Eu nasci de novo porque eu tive uma nova vida. E aí, depois que eu me batizei nas águas, cerca de 1 mês e meio depois, eu recebi o maior presente que eu poderia receber, que foi o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo é paz, é alegria, é amor. Tudo que a pessoa busca aí fora. O mundo busca paz, o mundo busca amor, busca alegria, mas nas coisas que não podem oferecer. E o Espírito Santo oferece isso naturalmente para a pessoa. Eu lembro que eu estava na igreja sentada nos últimos bancos. E aí foi no momento da busca e eu já estava em pé, orando. Eu tive uma certeza que Deus estava comigo. Eu tive, eu não sei explicar, é uma felicidade, mas é uma felicidade, uma certeza que tudo aquilo que eu buscava, eu tinha encontrado. E aí, naquele momento eu senti que Ele falava para mim, tudo vai dar certo, agora eu tô aqui. E isso me deu uma paz tão grande, isso me deu uma certeza, isso fez com que eu tivesse certeza que qualquer coisa que vier, eu posso passar, eu posso suportar. E esse é o maior tesouro que existe. Não existe uma bebida, não existe uma festa que o ser humano possa fazer que vai te trazer a alegria que o Espírito Santo te traz. Antes eu precisava das festas, eu precisava do carnaval, eu precisava das bebidas para trazer essa alegria para minha vida. Uma alegria passageira, uma alegria enganosa. Hoje eu não preciso disso. Hoje o Espírito Santo traz toda a alegria que nada pode tirar de dentro de mim. Toda aquela fantasia, toda aquela máscara que eu usava de carnaval ficaram de lado. Hoje em dia eu sou feliz. Hoje em dia eu sou fonte. Eu sou fonte de felicidade. E aquela alegria sai de dentro de mim, não é mais de fora. E na minha vida se cumpriu aquele versículo de João 16, 22. E o seu coração se alegrará e vossa alegria ninguém tirará.